Continuando o capítulo 14, nós estávamos vendo a conversa de Gúbio com Felício, né? E Felício estava dizendo que o outro estava obsediando ele, que era maldoso, etc e tal, né? E aí o Gúbio, com inflexão de carinho, diz para ele: escuta, quem terá sido a posição de adversário em primeiro lugar? O coração dele, humilhado e ferido nos sentimentos mais altos que possui, ou o seu, que tramou o deplorável projeto de conquista sentimental diante de uma viúva indefesa? O dele, que padece nos zelos inquietantes de pai, ou o seu, que comparece nesse lar com o escuro propósito de assassinar o seu filhinho? E aí ele diz: mas Leôncio é um morto. E aí o nosso dirigente diz: e você também será um dia, quando tiver restituído o corpo de carne ao inventário do pó. E porque o interlocutor não pudesse prosseguir, perturbado pelas forças desintegrantes da culpa, o instrutor continuou: Felício, por que insiste no condenável enredo com que prepara tão calculado crime? Por acaso você não se compadece de uma criança enferma e sem pai visível? Você acha que Leôncio é um monstro por defender o frágil rebento do coração, como uma ave que ataca, ainda que impotente, na ânsia de preservar o seu ninho? Que dizer, porém, de você, meu irmão, que não vacila em devassar este santuário, tão somente no intuito de gozar, né, do gozo e poder? Como interpretar o seu gesto lastimável de enfermeiro, que se vale do divino dom de aliviar e curar, para perturbar e ferir? Felício, a experiência humana, confortada com a eternidade em que se movimentará a consciência, é simples sonho ou pesadelo de alguns minutos. Por que comprometer o futuro ao preço do conforto ilusório de alguns dias? Os que plantam espinhos, colhem espinhos na própria alma e comparecem perante o Senhor de mãos convertidas em garras abomináveis. Os que espalham pedra em redor dos pés alheios serão surpreendidos mais tarde pelo endurecimento e paralisia do próprio coração. Por acaso você tem suficiente noção da responsabilidade que você assume? Possui ainda no coração evidentes restos de bondade, igual a daqueles que se acolhem no âmbito de uma família abençoada e grande, em cujo seio a solidariedade é cultivada desde os primórdios da luta? Vejo que o entusiasmo juvenil não se extinguiu de todo em sua mente. Por que ceder às sugestões do crime? Não se comove a prostração desse menino a quem você procura impor a morte vagarosa? Repara, o drama de Leôncio não se resume ao conflito de um morto, como você supõe em seu perturbado raciocínio. Ausculta seu coração, de pai amoroso e dedicado. Encontrará dentro dele a afeição doce e pura, como a do brilhante oculto no cascalho rígido e contundente. O irmão de Eloy pousava no nosso instrutor os olhos medrosos e espantados. E depois de leve pausa, Gúbio continuou: se aproxima, venha a nós. Você perdeu a capacidade de amar? Leôncio é seu amigo, nosso irmão. Felício gritou com visível expressão de angústia: quero ser bom, mas não posso. Tento melhorar e não consigo. De voz entrecortada pelos soluços, acrescentou:
E o dinheiro? Como resgatarei os débitos contraídos sem o casamento com a Avelina? A solução é impraticável. Nosso dirigente o abraçou e disse: e acredita solucionar compromissos financeiros, provocando dívidas morais que o atormentarão por tempo indeterminado? Ninguém proíbe o seu casamento, nem Leôncio, o organizador dos bens materiais de que você pretende dispor. Discriminatoriamente, né? Poderia induzi-lo à abstenção nesse sentido. Os atos de cada homem e de cada mulher arquitetam os seus destinos. Somos responsáveis por todas as deliberações que aceitamos diante dos programas do Eterno e não poderíamos interferir em seu livre-arbítrio, mas pedimos ajuda em benefício dessa vida frágil que deve continuar. Você quer dinheiro? Recursos que o façam respeitados ou temido pelos outros homens? Porém, se convença de que a fortuna é uma coroa pesada demais para a cabeça que não sabe sustentá-la e costuma atirar a poeira, através do cansaço e da desilusão, todos aqueles que a senhoreiam sem horizontes largos de trabalho e benemerência. Então, não importa que você comande os valiosos depósitos de prata e ouro que Leôncio amontoou, inadvertidamente, porque aprenderá com os anos que a felicidade não está metida em cofres que enferrujam, né, que a ferrugem consome, mas Felício nos interessamos com sua promessa em favor desta criança extenuada de sofrimento. Poupa seu corpo tenro e aguarda o futuro. Não traga para o reino da morte semelhante delito, que confinaria o seu espírito às furnas trevosas de expiação regeneradora. Diante da interrupção que naturalmente se impôs, Felício quis dizer qualquer coisa para se justificar, mas não pôde. Gúbio, todavia, prosseguiu sereno: case-se, esbanje as reservas preciosas deste lar. Se você não souber entender a tempo a sagrada missão do dinheiro, sobe aos píncaros da vida social transitória, se adorne com títulos convencionais, com o mundo inferior, se habituou a premiar as criaturas sagazes que sobem a ladeira da dominação inútil ou ruinosa, sem ferir publicamente os seus preconceitos, porque, sem dúvida, o tempo o esperará sempre, com lições de mestre. Ajuda o pequenino a se restabelecer. E, endereçando o compassivo olhar ao hipnotizador de Margarida, acentuou: não é bem isso, Leôncio, quanto desejamos? E o pobre pai, em lágrimas, disse: sim, o dinheiro não importa, e agora reconheço que a Avelina é tão livre quanto eu mesmo. Mas, se meu filhinho continuar na terra, tenho esperanças em minha própria regeneração. Ou seja, ele tem esperanças de ser filho ou neto do filhinho dele, se o filhinho dele sobreviver, né? Terei nele um companheiro e amigo ligado à minha memória, em cuja capacidade de servir poderei encontrar bendito campo de serviço espiritual. Esse menino, por enquanto, é o único meio de que disponho para retomar a crença no bem de que me havia afastado. Reconhecendo seu doloroso esforço para falar e rogar naquela hora, Gúbio abraçou-o, ergueu-o e disse: Leôncio, Jesus crê na cooperação dos homens, tanto assim que tolera nossas imperfeições renitentes até que aceitemos
o imperativo da nossa conversão pessoal ao supremo bem. Por que havíamos então de descrer? Confio na renovação de Felício. De hoje em diante, o seu filhinho não será mais vigiado por um perseguidor, e sim protegido por desvelado benfeitor, digno da nossa ajuda fraterna. O enfermeiro, vencido por semelhantes palavras, se ajoelhou diante de nós e jurou: em nome da justiça divina, prometo amparar essa criança como verdadeiro pai. Em seguida, se reergueu e tentou beijar as mãos de Gúbio, mas o nosso instrutor, abstendo-se delicadamente de receber a homenagem, recomendou a Eloy e a mim que conduzíssemos o paciente ao corpo físico, enquanto ele mesmo aplicaria passes de fortalecimento ao doentinho. Felício se abraçou a nós e, depois de nosso auxílio por reajustar-se no aparelho carnal, acordou no leito, em copiosas lágrimas. O lance, porém, não terminou aí. Forçando a situação de algum modo, Eloy introduziu intensa energia magnética à sua esfera ocular e o irmão apalermado nos viu por alguns segundos. Boquiaberto, assombrado, não sabia o que dizer, mas Eloy acercou-se dele e, com benéfica indignação a resplandecer nos seus olhos, exortou-o francamente: se você assassinar este menino, eu mesmo o punirei. O enfermeiro proferiu um grito terrível e deixou cair no travesseiro a cabeça desfalecente, perdendo-nos de vista. Nesse instante, acreditei com sinceridade que a promessa de Felício seria cumprida integralmente. Só uma observaçãozinha: obsessores são almas sofridas, são gente como a gente, só que escolheram erradamente a forma de agir. Eles não sabem, ou procuram não saber, que reagir com vingança não resolve o problema. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.